Bom, senhores, boa tarde a todos. Chegamos finalmente ao capítulo 9 do nosso curso de Termodinâmica Estatística e Aplicações Computacionais, quando nós vamos nos debruçar sobre outros ensembles estatísticos. Então, até agora nós trabalhamos com os ensembles microcanônico e canônico, nomeando-os de outra forma, NVE e NVT. E hoje e no próximo encontro a gente vai pensar um pouquinho sobre outras possibilidades de ensembles estatísticos que a gente pode usar nas nossas formulações de termodinâmica estatística e também, obviamente, para fazer simulações computacionais. Então, nós vamos pensar tanto na teoria que constitui a base, né, desse ensemble estatístico, quanto também nos métodos que vão permitir que a gente simule esse ensemble com ênfase nas simulações de dinâmica molecular. Tá? E em complemento, eu vou apresentar para vocês, isso vai ser objeto do nosso próximo encontro, né, na quinta-feira, uma flagzinha que eu estava ali mexendo e vasculhando lá no LAMMPS, para a gente fazer umas visualizações um pouco mais interessantes das nossas caixas de simulação. Então, eu vou juntar tudo, né? Fazer as simulações no NPT e já mostrar esses pequenos detalhes lá da visualização, colocando as cores nos átomos diferentes e tudo mais. Bom, nesse sentido, então, vamos começar a nossa conversa. Matheus chegou aí, para nossa alegria, como diz a música. Bom, então nesse tópico 1, né, a gente vai começar a trabalhar com outros ensembles estatísticos, com a ideia do ensemble isotérmico isobárico, mais conhecido como ensemble NPT, que em alguns livros, algumas referências, também é chamado de ensemble das pressões, porque aparece esse elemento da pressão que até agora a gente não incluiu no controle das condições de fronteira ali do nosso sistema. E a gente vai ver como que se faz isso dentro das nossas simulações. Então, o ensemble NPT, como eu estava falando aqui com o Lucas antes de começar a gravação, é um ensemble com grande apelo experimental, porque em muitas situações você tem condições de controlar a pressão. Ou você tem a informação, por exemplo, você está em pressão atmosférica e você quer avaliar, por exemplo, a massa específica de um determinado material, em especial fluidos. Acaba sendo um ensemble especialmente importante para a gente definir, construir equações de estado a partir de dados de simulação. Então, esse ensemble vai ter uma grande utilidade nas simulações que porventura vocês vão fazer, em especial simulações de fluidos. Tá? Mas vamos em frente então. Bom, então, esse nosso ensemble isotérmico isobárico, o ensemble NPT, ele está associado a um sistema em contato com um reservatório térmico, o que significa temperatura fixa, e um reservatório de volume ou trabalho. É estranho pensar um reservatório de volume, né? Mas a ideia vai se tornar mais transparente conforme a gente for conversando. Tá? Na verdade, a ideia desse reservatório de volume ou de trabalho é manter a pressão fixa. Tá? Então, se a gente fizer um exercício mental, uma abstração, um mero esquema para a gente compreender esse ensemble NPT, a gente pode pensar num sistema dessa natureza, onde eu tenho um sistema aqui macroscópico, tá? Um contato aqui com um reservatório térmico, fazendo com que o interior aqui do meu sistema seja mantido a uma determinada temperatura, e a presença de um êmbolo controlado, obviamente, que vai garantir que a pressão seja mantida constante no interior do sistema.
Então, conforme haja expansões e coisa dessa natureza, você atua sobre o êmbolo de forma que a pressão seja mantida constante, com o aumento e a redução da temperatura, né, levando essas variações de volume e tudo mais, aquele êmbolo vai garantir a pressão constante. Então, num sistema como esse, a gente tem como variáveis independentes do nosso sistema em análise o número de partículas constituintes do sistema, a pressão e a temperatura, né? N, P e T, que são justamente as siglas, né? Os símbolos que representam as grandezas mantidas e especificadas nesse ensemble que nos interessa nesse momento. Se a gente pensa nesse esquema que a gente tem aqui apresentado, né? Nessa estrutura, nesse sistema temperatura, êmbolo e gás ou fluido aqui dentro, olhando um esquema como esse é um esquema típico da termodinâmica clássica. Porém, se a gente começa a trazer um pouco essa discussão para o nosso métier aqui, para a nossa realidade, pensando no âmbito da termodinâmica estatística, a gente sempre faz aquela associação a um sistema que nos interessa e um reservatório de propriedades que o cerca, com propriedades bastante interessantes, que vai haver uma troca, uma interação entre o sistema e o reservatório, né, que o envolve. Então, o sistema S ali, marcado em azul nessa imagem, ele é o nosso sistema de interesse, e, por outro lado, essa região laranja maior vai ser o nosso reservatório térmico e um reservatório de trabalho. E a interface ali do meu sistema de interesse, o sistema S, vai ser uma parede condutora e flexível. Condutora e flexível, ou seja, o que isso representa? Que o meu sistema permite troca de energia com o reservatório que o envolve, né, com o exterior desse sistema de interesse, e ao mesmo tempo há uma mudança no seu volume em função das condições internas e, logicamente, da interação com esse reservatório, né? Mas notem, N também é mantido constante, então não há troca de matéria com o exterior, mas antes há uma mudança nas condições do volume, do tamanho, da forma desse sistema imerso no reservatório. Tá? E, obviamente, como a gente já fez nas tratativas anteriores do ensemble NVE, do ensemble NVT, a gente considera esse combinado do sistema reservatório com o sistema de interesse, né, esse sistema composto, como um sistema isolado. Tá? Então, o pacote de S e R não trocam nem matéria, nem energia com o exterior. Bom, então isso acaba sendo uma pequena recordação do método com que nós vínhamos trabalhando e construindo a formulação dos ensembles nas aulas anteriores. Nesse sentido, né, cabe lembrar que o reservatório térmico de trabalho ele é muito maior do que o sistema de interesse. O que isso significa na prática? Isso significa que o reservatório afeta o sistema, mas não é afetado por ele. Logicamente, nesse ponto que nos encontramos, pensando em termodinâmica estatística, cabe, obviamente, uma pergunta-chave para guiar o nosso processo de construção que a gente vai começar a fazer agora. Qual a probabilidade de um sistema nesse ensemble ser encontrado no estado caracterizado pela energia EJ? Essa é a pergunta que nos interessa nesse momento. Repito a pergunta: qual a probabilidade de um sistema nesse ensemble ser encontrado no estado caracterizado pela energia EJ? Assim sendo, nós temos que desenvolver probabilidades relacionadas a como que essa energia se distribui entre as múltiplas possibilidades que um sistema mantido a pressão e temperatura constantes pode ser encontrado. Nesse sentido, se a gente vai
como a gente fez anteriormente, trabalhar com o conjunto do sistema isolado e analisar essas probabilidades, a gente vai atribuir o valor de energia E0 para o sistema isolado, pacote S mais R, e o volume V0 para esse mesmo sistema combinado S mais R. Assim sendo, dada essa pergunta e essa definição inicial sobre o sistema isolado, a gente pode estabelecer o seguinte, que a probabilidade de encontrar S num microestado J, me perdoe aqui, S deveria estar em negrito e sem itálico, né? Como esse S aqui, S o sistema. A probabilidade de encontrar S num microestado J vai ser calculada como função dessa diferença entre a energia do meu pacote, né, S mais R, e a energia do meu sistema de interesse, e o volume do pacote menos o volume do sistema de interesse. Lembrem que essa representação que a gente fez, a gente começa a construção pensando nos microestados acessíveis ao reservatório a partir das informações do sistema de interesse. A gente fez assim no passado, a gente está procedendo da mesma forma nesse instante. Tá? Então, como eu falei, para a gente não esquecer esse procedimento de exploração do ensemble, a gente analisa os microestados acessíveis ao reservatório em função do que está acontecendo com o meu sistema de interesse, em termos da sua energia e do seu volume. Como fizemos também anteriormente, nós, a partir dessa expressão que nos dá a probabilidade, define a probabilidade a partir dessas diferenças, aplicando o logaritmo neperiano nessa expressão, chegamos numa relação bastante óbvia, onde basicamente nós quebramos aqui essa constante multiplicativa em ln de C e ln de ômega R. Só que, nesse momento, precisamos fazer uso de algumas considerações de aproximação que nós fizemos também nos ensembles anteriores e aqui vão ser especialmente importantes para a gente continuar o nosso desenvolvimento. Qual era essa consideração? Assumir nesse momento que R é muito grande, ou seja, que a energia do meu sistema de interesse é muito menor do que a do sistema combinado e que o volume do meu sistema de interesse é muito menor do que a do sistema combinado para qualquer microestado J. Então, essa consideração era essencial para nós fazermos as aproximações de construção do ensemble e chegarmos às relações de probabilidade. Para desenvolvermos essas relações, nós precisamos nada mais, nada menos do que empregar uma expansão em série de Taylor usando duas variáveis. Geralmente, na nossa formação mais comum, nós estamos acostumados a lidar com expansões em série de Taylor para uma variável apenas, ou seja, encontrar a aproximação de f de x a partir, em torno, na verdade, de um x0, a partir de um f de x0. Né? Então, na verdade, a minha função depende de x apenas. Isso é o que a gente traz de mais imediato na nossa formação. Mas se a função for dependente de duas variáveis, se for f de xy, como é que se constrói série de Taylor no caso de duas variáveis? Então, se você não lembra ou se você não sabe, é a hora da gente relembrar ou aprender como é que se faz isso e, na verdade, não é nada de outro mundo. Para a gente pensar nessa construção de série de Taylor para duas variáveis, não se assustem, a expressão é essa, e se vocês olharem com cuidado, é bastante parecida com a série de Taylor para uma variável apenas.
Notem que começamos com o valor da função em relação a pontos de referência escolhidos, x0 e y0, e a partir daí procedemos expansões, que esses primeiros termos são as expansões lineares, porque dependem apenas aqui do ΔX e ΔY de forma independente, e os termos de ordem superior vão aparecendo com ordens maiores das derivadas, sejam derivadas que dependam de apenas uma das variáveis, como derond 2f, derond x2, derond 2f, derond y2, e também as múltiplas possibilidades de derivadas cruzadas entre essas ordens de derivação possível, né, nessa construção de expansão que a gente define, né, o grau que a gente quer, né, em função do nível de precisão que a gente deseja nessa expansão. Tá? Então, para quem não conhecia, eis aí Taylor para duas variáveis, e obviamente você já pode pensar numa extrapolação disso para 3, 4, 5, o que inclusive é bastante conveniente se você quiser pensar em ensembles estruturados em termos de outras grandezas que sejam mantidas fixas, o que vai ser especialmente interessante, já adiantando algo para vocês pensarem em termos de ideia, ensembles onde eu tenho naquele N, né, que a gente fica muito tranquilo pensando ali no número de partículas constituintes do sistema, aquele número ali fixo e a nossa vida segue feliz. Mas imaginem um sistema onde eu tenho muitas componentes presentes e algumas componentes são mantidas numa determinada quantidade fixa. E aí a gente precisa analisar o N1, N2, N3 fixo, permitindo que outras potencialmente variem. Então, na verdade, esse procedimento que a gente tem construído, seguido, é uma espécie de gerador de ensemble estatístico. O raciocínio que é usado é exatamente o mesmo para construções mais ampliadas, né, de coisas que são garantidas como especificadas, né, dentro dessa formulação. Tá? Então, a gente precisa dessas expansões e, obviamente, vai fazer as manipulações adequadas para chegar onde a gente quer. Né? Mas tá aí Taylor para duas variáveis. Isso geralmente aparece, né, com alguma frequência no livro de termoestatística, justamente por conta desse momento. Tá? Bom, fazendo isso então, para que a gente chegou nesse ponto? Para justamente lidar com as primeiras aproximações, já que a gente sabe que as aproximações de ordem superior, né, lembrando dessa nomenclatura, ordem superior a gente fala do ΔX ao quadrado, essas cruzadas aqui, ΔY quadrado e coisas com potências maiores, trazem contribuições muito pequenas na aproximação, ainda mais que a gente está fazendo LN. Né? Então, diante disso, né, nós podemos pegar essa ideia e aplicando no LN da probabilidade daquele microestado que nos interessa, a gente teria essas aproximações aí de primeira ordem para usando, né, Taylor com mais uma variável para o LN do PJ. Tá? Então aqui a gente tem a derivada e a gente tem aqui o nosso ΔX e ΔY comparativamente em relação a E0 e V0. Tá? Então a derivada em relação à energia avaliada em E0 e V0 com esse, entre aspas, ΔX, e a derivada do ln do ωr em relação a V, avaliado em E0 e V0 com esse delta, entre aspas, y, né? Assim como a gente procedeu lá para a série de Taylor. Beleza? Bom, essa expressão acaba sendo bastante interessante, só que, seguindo exatamente o mesmo protocolo que nós vínhamos usando anteriormente, nós passamos a pensar no reservatório. E aí nós podemos
fazer uma consideração sobre a derivada da entropia em relação à energia, sendo 1 sobre a temperatura. O porquê disso? Porque a gente sabe extrair a derivada ali da entropia olhando o nosso sistema por conta daquela associação que a gente tem com a entropia de Boltzmann. Aqui, ó, uma cara associada à entropia de Boltzmann, onde a constante vai para o lado de fora e rapidamente a gente identifica, né, essa relação aqui como válida. Ou seja, o que isso significa para nós? Que a derivada do ln de ômega do reservatório em relação à energia vale 1 sobre constante de Boltzmann vezes a temperatura. Essa relação nesse momento é importante porque é a relação óbvia em relação à energia, que a gente já vinha trabalhando com ela. Porém, nesse momento nós temos outra relação possível que a gente traz lá do curso de termodinâmica clássica, físico-química avançada, que é a derivada da entropia em relação ao volume, como sendo pressão sobre temperatura. Na verdade, essas relações nada mais são do que aquelas diferenciais que a gente extrai da equação fundamental lá da termodinâmica clássica na representação de entropia. Bom, a partir dessa relação e olhando essa nossa expressão aqui do ln do PJ, nós chegamos à relação de que a derivada constante Boltzmann vezes ln de ômega r em relação ao volume vai ser a constante Boltzmann, né? Só tira aqui para fora a constante, que não vai depender do volume, assim como não dependia da energia. Chegamos nessa relação, né, que pode ser escrita de maneira conveniente para nós como derivada do ln de ômega r em relação a v igual a P sobre constante de Boltzmann vezes temperatura. Tá? Então essas relações aqui são importantes para nós, tá? Porque elas acabam permitindo que nós façamos substituições convenientes nessas relações aqui de cima, onde nós calculamos as derivadas. Essas relações vão ser fundamentais para que nós possamos avaliar a probabilidade de cada microestado no nosso ensemble de interesse. Então, a gente substitui essa relação que é um tanto quanto árida, né, do número de microestados, por grandezas que particularmente nos interessam nesse momento. Uma relacionada à temperatura e outra pressão e temperatura. São justamente as variáveis que são mantidas e especificadas nesse ensemble que a gente está trabalhando. Como consequência dessas relações, dessa construção que a gente acabou de fazer, nós podemos pegar aquela relação da probabilidade do ln de PJ e escrever, né, fruto daquela manipulação, ln de PJ como ln de C menos energia do microestado, J sobre constante Boltzmann vezes temperatura, menos VJ vezes P sobre constante Boltzmann vezes temperatura. Tá? Então, na verdade, aquele menos EJ que estava do lado de fora multiplicando, a gente trouxe aqui para o numerador. Ou seja, dessa relação aqui, resta bastante evidente que a nossa probabilidade, né, já estamos macacos velhos o suficiente para, né, ter um automatismo nessa visualização, a probabilidade vai ser dada por 1 sobre um fator de normalização vezes a exponencial de menos beta EJ menos beta PVJ. Quem é beta? 1 sobre constante Boltzmann vezes temperatura. Quem é o QP? QP é justamente a função de partição do ensemble isotérmico isobárico, do ensemble NPT ou do ensemble das pressões. Tá? Então, evidentemente, nesse ensemble a gente tem uma função de partição própria, particular,
né, que vai fazer parte aqui da construção da probabilidade, naturalmente, representa a soma sobre todos os microestados acessíveis com o peso de probabilidade associada à exponencial que leva em conta a energia e o produto pressão vezes volume, que é justamente esse somatório aqui, tá? Ainda, né, de outra forma, podemos representar essa função de partição como um somatório sobre todos os valores de energia acessíveis, sobre um somatório sobre todos os valores de volume acessíveis, por uma varredura completa no ensemble microcanônico com pesos de exponencial menos beta-EJ e exponencial de menos beta-PVJ, o que representa uma soma de muitos ensembles microcanônicos, tendo cada um como peso os fatores exponenciais que a gente já está acostumado. Além disso, outra forma de representar esse ensemble envolve o ensemble canônico, onde, na verdade, dessa maneira, a gente tem a soma de muitos ensembles canônicos, tendo cada um como peso a exponencial de menos PVJ. Tá? Então, são múltiplas possibilidades de representação, onde, na verdade, o que isso significa fisicamente? Que nós temos uma consistência na representação de qualquer sistema, independente do ensemble que escolhemos. O que nos faz, então, escolher um determinado ensemble para tratar um determinado sistema que a gente está afim, está interessado em desenvolver a termodinâmica? A escolha do ensemble é guiada, é favorecida, é fomentada pela facilidade de se manipular as expressões que estão ligadas às condições do sistema e às particularidades das interações que aqui o meu sistema está sujeito, que possui internamente entre os seus elementos. Tá? Assim como na solução de equações diferenciais parciais, quem define o sistema de coordenadas são as condições de contorno, né? Como a gente viu lá em algum momento do passado. Aqui na nossa termodinâmica estatística, quem define o ensemble que a gente vai usar são os vínculos do sistema e, naturalmente, a facilidade de manipular esses vínculos em função das grandezas envolvidas. Muitas vezes se tenta por um caminho, não se consegue desatar o nó matemático ali das expressões, mas por um outro ensemble você consegue chegar, né, a uma expressão analítica da tua termodinâmica. Tá? Então, nós temos esse resultado, né, da construção e do ensemble, e eu pergunto, né, se até esse ponto, ficou alguma dúvida, algum ponto que demande algum esclarecimento, para a gente prosseguir ou sanar a pendência de imediato. Até agora está tranquilo, professor. Beleza? Tranquilo. Beleza, Roberta, Leão, Medeiros? Medeiros está aí quietinho? Tá tudo certo. Beleza. Enquanto sim. Roberta incansável, tá? Firme. E aí, o Medeiros? Medeiros, você nem está vivo uma hora dessa. Bom, vamos em frente aqui. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver agora a conexão desse nosso ensemble com a termodinâmica. Obviamente, nos interessa de forma especial
calcular propriedades termodinâmicas a partir da função de partição. Se eu for capaz de escrever a função de partição de um sistema usando o ensemble isotérmico isobárico, ensemble NPT, como que eu calculo propriedades termodinâmicas a partir dele? Como que eu ligo o ensemble até aos potenciais termodinâmicos? Mais ainda, quais potenciais termodinâmicos aparecem quase que naturalmente na construção, na ligação entre o ensemble, a termodinâmica estatística e a termodinâmica clássica? A gente viu que no ensemble microcanônico a gente tinha a entropia como grandeza de ligação imediata. No ensemble canônico, para surpresa de quem não encontrava motivos para a existência dela, a energia livre de Helmholtz era fundamental no ensemble canônico e aparecia lá como potencial termodinâmico de ligação imediata. E agora a gente precisa descobrir quem é o potencial termodinâmico de interesse próximo, né, para esse ensemble isotérmico isobárico que a gente está desenvolvendo, tá? Bom, então, algo que vem dessa nossa construção que a gente está fazendo é o seguinte. Opa, desculpa. A nossa relação da função de partição expressa como a soma de muitos ensembles microcanônicos, como muitos ensembles canônicos, variando os volumes desses sistemas, nós podemos pegar essa expressão, que foi uma das que eu apresentei anteriormente e imediatamente, e escrevê-la de uma outra forma que é equivalente, porém conveniente para a nossa construção, que é simplesmente pegar esse nosso Q de NVT e colocá-lo numa forma exponencial. Para fazermos isso, nós fazemos uma exponencial do logaritmo, porque isso vai ter o mesmo resultado do próprio Q. Mas com essa manipulação, nós colocamos tudo como expoente nessa mesma base, tá? Bom, dessa forma, além disso, nessa manipulação que a gente está fazendo, a gente vai fazer mais um pequeno jogo, que é colocar o beta, né, o 1 sobre constante Boltzmann vezes temperatura, em evidência, de forma que nós possamos escrever a mesma relação dessa forma, tá? Então, cuidado tem que ser tomado aqui no sinal, naturalmente, tá? Mas não é nada de outro mundo. Se você tem uma boa memória, se você tem um caderno organizado, se você faz links rápidos, como a Wikipedia faz com praticamente todo o conhecimento humano, você vai notar nessa expressão algo que já é familiar para você. O que já precisa ser familiar para você? Essa relação aqui. 1 sobre beta vezes ln de Q. Ora, quem é 1 sobre beta vezes ln de Q? Talvez você esteja cavucando lá no seu HD, né? Mas se você tem um rápido buscador aí nos seus arquivos, você rapidamente lembraria que 1 sobre beta vezes ln de Q é menos energia livre de Helmholtz, menos F. Ora, bolas, essa relação, então, nos permite reescrever esse último passo da derivação como um somatório sobre os V's da exponencial de menos beta vezes, né, F mais PV. Ora, fruto dessa análise que nós vamos fazendo, a gente já viu que nesses somatórios de exponenciais é
quase que um passo imediato, né, fruto das múltiplas possibilidades que o meu sistema tem e da ocorrência de um sistema mais provável, que obviamente vai ter um peso maior, e esse peso é muito maior do que os demais, fazendo um pico na minha distribuição de probabilidade de ocorrência do meu sistema, assim como fizemos no passado, faremos agora, de substituir esse somatório pelo termo máximo. Então, substituir o somatório pelo termo máximo. Quem é o termo máximo dessa expressão? Assim como fizemos antes, faremos agora. O termo máximo é dado pela exponencial de menos beta do mínimo de f mais PV variando V. Tá? Então, o valor mínimo, obviamente, vai dar o maior valor dessa exponencial. Então, a gente precisa minimizar V para maximizar essa exponencial. Contudo, se você está com a matéria em dia, se você está com um caderno aí na sua frente todo anotado, com o seu PDF, hoje em dia ninguém mais tem caderno, mas está aí com o seu PDF cheio de marcações, cheio de anotações, você vai ficar com uma pulga atrás da orelha, atrás daquela expressão ali, F mais PV. Quem é F mais PV? Ora, não é difícil encontrarmos ou relembrarmos de como se chega a ideia de que F mais PV nada mais é do que a transformada de Legendre de F, que é G, energia livre de Gibbs. Ou seja, essa manipulação toda nos serve para indicar que a nossa função de partição está fortemente ligada à energia livre de Gibbs, de forma que nós podemos estabelecer a seguinte relação entre o nosso ensemble NPT e a termodinâmica clássica. A nossa energia livre de Gibbs, estabelecida em termos de temperatura, pressão e número de espécies envolvidas no sistema, número de elementos, né, presentes no sistema, vai ser menos 1 sobre beta ln de QP, bem parecido com o que tínhamos antes para o F. Né? Então, agora, energia livre de Gibbs, né, para o nosso ensemble NPT, ensemble isotérmico isobárico. Tá certo? Então, percebam que nessa ligação com a termodinâmica, naturalmente, nós temos que tirar lá do nosso cinto de utilidades aquelas relações que nós acabamos revisando e aprofundando no curso de termodinâmica clássica. Aqui elas reaparecem, só que nós precisamos traduzi-las e manipulá-las de forma conveniente para encontrar a relação dos ensembles com a termodinâmica. Tá? Que, na verdade, é a grande ligação entre o mundo micro e o mundo macro, né? Que é o interesse. Gosto de lembrar do livro do professor Roger Balian, livro 2 volumes de termodinâmica, de mecânica estatística, física estatística, né, sendo mais correto, né, cujo nome do livro é From Microphysics to Macrophysics, né, quase que um jogo de palavras, né, um Microphysics to Macrophysics, né? Então, essa é a ideia da termodinâmica estatística, né? Ligar o mundo micro ao mundo macro. Quando a gente chega em relações como essa, a gente chega em relações essenciais de tradução do mundo micro para o mundo macro. Ou seja, se a gente consegue estabelecer uma descrição do nosso sistema microscópico em termos da sua função de partição, que representa a varredura sobre todos os microestados acessíveis, né? Em função das condições impostas sobre a fronteira do sistema, nós
quase que de imediato calculamos propriedades macroscópicas de interesse que vão ser utilizadas, né, na avaliação termodinâmica do sistema, na termoquímica de um determinado processo, né, e isso tudo se traduz com muita utilidade para nós. Tá? Bom, alternativamente, né, podemos fazer uma representação praticamente equivalente usando a energia livre de Gibbs por partícula, né, em termos de grandezas intensivas, onde ao invés de usar Gzão, que é uma grandeza extensiva, porque obviamente depende do tamanho do sistema, aqui depende de N, né, nós representaríamos por Gzinho, que vai ser função de T e P apenas, e logicamente, né, você vai escolher um sistema de unidades de referência, você pode fazer isso com base mássica, com base molar, com base quantidade de partículas, né, que acaba sendo mais comum, né, nos livros, nos materiais de base de termodinâmica e estatística. Na verdade, isso aqui é mais importante representar com uma grandeza intensiva, né, que vai depender de T e P no caso. Tá? Então, energia livre de Gibbs molar por partícula. Bom, você tem condições de definir isso dentro do estudo que você estiver fazendo. Todavia, nós precisamos lembrar de algumas relações, tá? Para a gente fazer mais conexões de sentido dessas relações que a gente está construindo. Uma delas é a equação de Euler. Equação de Euler, que foi vista lá no curso de termodinâmica clássica, no capítulo 2, estabelece essa relação, onde energia interna menos produto temperatura-entropia mais produto pressão-volume menos produto número de partículas potencial químico igual a zero. Equação de Euler. Nós também vimos lá atrás que a transformada de Legendre dupla da nossa energia interna, fazendo a troca de entropia por temperatura e de volume por pressão, nos leva à energia livre de Gibbs, que é, obviamente, o resultado dessa dupla transformada de Legendre. Como consequência dessas duas relações, nós chegamos à conclusão que o nosso potencial químico, que é sempre uma grandeza um tanto quanto estranha para ser compreendida, vai ser definida como energia livre de Gibbs dividida pelo número de partículas aí. Então esse é o nosso potencial químico, definição que acaba sendo uma consequência dessas duas relações, indicando que potencial químico, né, está ligado, né, é a grandeza intensiva associada à grandeza extensiva número de partículas, né, e daí isso a relação com energia livre de Gibbs. Tá? Bom, temos outras relações possíveis de serem encontradas, fruto, obviamente, daquela relação que encontramos entre a energia livre de Gibbs e a função de partição no ensemble NPT. Tá? Então, essa relação aí, G igual a menos 1 sobre beta ln de QP, nos leva a outras relações, onde se estabelecem outras grandezas mensuráveis, como, por exemplo, volume calculado a partir da função de partição nesse ensemble, o potencial químico e a entropia. Tá? Então, temos grandezas definidas explicitamente a partir do ensemble NPT. Ou seja, ao encontrarmos a nossa função de partição num determinado ensemble, nós conseguimos derivar toda a termodinâmica daquele sistema. O que é bastante interessante, porque as relações passam a ser dadas
por essas relações diferenciais que, em princípio, são simples, para além da manipulação que você vai ter que fazer com as contas que você já vem trabalhando aí em algumas listas, vendo, né, como que é chatinho, né, é um pouco detalhado ali, lidar, né, com todas essas derivadas, às vezes integrais e tal, tem que prestar muita atenção nas continhas, né, mas justifica com toda a força o que você aprendeu de propriedades do cálculo lá no cálculo 1 da sua graduação, né? Então, volta tudo com um feedback, assim, na verdade não, feedback, é um flashback, completamente intenso, né, de tudo que você viu na vida envolvendo aí essas relações básicas aí de cálculo, tá? Então, nós, a partir dessa construção, nós conseguimos chegar na relação que liga o ensemble NPT à termodinâmica, e isso ocorre via energia livre de Gibbs. Ok? Então, se vocês quiserem fazer alguma manifestação, reclamação, dúvida, algo que vocês tenham plotado como inconsistente, errado, incorreto, agora é o momento de vocês falarem, e senão a gente segue. Tudo em ordem por enquanto? Todos vivos? Só deixar claro que o flashback é de 1992, tá? Eu tava na... Não quero saber, já. Obrigada. Fala aí, Lucas ia falar. Só para dizer que está tudo tranquilo. Beleza. Bom, é aquilo, né? Seria infantil da minha parte considerar que vocês estão decorando todas essas relações e tal. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é entender o raciocínio dessas manipulações para a gente conseguir extrapolá-las para construir coisas maiores do que essa. Porque isso tudo que a gente já está vendo, quer dizer, isso tudo que a gente está vendo é o que já está resolvido, ou seja, a gente tem que fazer a partir daí e não repetir essas mesmas construções, essa mesma reflexão, tá? Esse acaba sendo um curso de alfabetização dentro da termodinâmica e estatística. A gente está trabalhando com os fundamentos, com o raciocínio, com as manipulações fundamentais e tal. Dentro dos nossos interesses, o que se espera de nós é que nós possamos ampliar, né, essas construções ou tratar sistemas que muitas vezes são complexos e a manipulação que a gente faz acaba simplificando muito as coisas, como, por exemplo, simplesmente colocar aqui um N. Você pode ter vários tipos de partículas ali no teu sistema e você vai precisar fazer uma análise, vamos dizer assim, direcionada para cada uma delas, para cada um desses tipos e tal. Então, né, então isso aqui acaba sendo um beabá, né, dessa formulação para você entender o que se faz nas aplicações mais complexas, mais profundas dessas relações. Tá? Então, isso tudo acaba sendo um curso de primeira apresentação. Mas beleza, vamos em frente, já que não houve choro, lamento, né? Nem ranger de dentes, né? Vamos em frente, fazendo agora uma análise das flutuações da energia e do volume. Tá? Então, como terceiro tópico do nosso encontro aqui de hoje, a gente vai pensar um pouquinho nessas relações que nós podemos estabelecer a partir da análise das flutuações da energia e do volume nesse ensemble NPT. E a gente vai ver que isso vai nos trazer resultados importantíssimos para
o cálculo de propriedades termodinâmicas que nos interessam. E aí, nesse aspecto, esse ensemble NPT, ele grita de importância em relação a muitas aplicações quase que imediatas, em especial de sistemas fluidos. Tá? Mas vamos em frente, vamos ver o que o futuro nos traz. Bom, inicialmente, nós precisamos, para trabalhar com essas flutuações, pensar em valores médios da energia e do volume. Como calcular esses valores médios da energia e do volume dentro dessas construções que nós estamos fazendo até o momento? Bom, nós podemos calcular a energia média usando relações bem óbvias para nós, no sentido de serem médias de ensemble, onde a propriedade da energia está sendo ponderada pelos pesos estatísticos varrendo o ensemble NPT. São os pesos associados ao ensemble NPT, e obviamente aqui a gente tem a função de partição. Olha, tem uma relação aqui possível de ser construída como consequente dessa relação, que eu vou deixar para vocês verificarem. Tá? Então, eu estou colocando aqui uma relação que é consequente desse processo da avaliação da média de ensemble, né? E deem uma pesquisada em como fizemos isso anteriormente para chegar nesse resultado aqui que explicita a função de partição nessa nossa relação. Tá? Então, vou deixar aqui para você recordar, e da mesma forma nós faríamos a média de ensemble do volume do nosso sistema, um peso estatístico típico do ensemble NPT, que nos permite também chegar a essa relação. Tá? Então isso aqui fica como um dever de casa, um exercício imediato de treinamento aqui dessas relações. Então, por favor, verifique em função do que vimos até o momento e de manipulações que já aprendemos a fazer nos outros ensembles, principalmente, óbvio, né, o ensemble NVT, um ensemble canônico lá atrás. Tá? Bom, então fica aí esse deverzinho, porque a gente vai usar essas relações e estou mais interessado em outros resultados. Porém, né, lembrei aqui de algo a destacar nesse momento da nossa construção, que é o seguinte: pasme, né? O volume está flutuando. Aliás, no nosso ensemble, o que nós mantemos especificado é justamente o número de partículas, a pressão e a temperatura. Não se especifica o volume. O volume, ele é consequência da simulação. Nós vamos ver no nosso próximo encontro como que isso se manifesta em termos de simulações moleculares, o que acaba tendo um espaço, uma visualização bem interessante. Mas o importante é perceber o seguinte, que o volume está variando. O nosso sistema, em termos, pensando de uma caixa de simulação, vai ter um volume flutuante, porque isso vai ser uma ferramenta para manter a pressão dentro do que se espera no interior do meu sistema. Né? Então, é como se o nosso sistema de interesse, que a gente começou a nossa aula falando dele, tivesse uma parede flexível. Então, essa parede flexível vai justamente permitir que o volume varie e a gente consiga calcular uma média de ensemble do volume do meu sistema. Então, volume como consequência do processo, né, de varredura do espaço de fase. Ok. Feitas essas definições, estabelecida essa pequena tarefa para a gente brincar um pouquinho naquele caderno velho que você tem guardado, nós vamos calcular, como fizemos antes, o desvio médio quadrático do volume, propriedade fundamental para analisar flutuações. Volume médio quadrático esse que pode ser representado de duas maneiras, né, como a média dos quadrados
das variações em relação à média, ou como, né, são expressões equivalentes do ponto de vista matemático, ou como a média dos quadrados menos o quadrado da média, né? Então, são relações equivalentes para o cálculo dessas flutuações. Bom, pegando as relações que vimos anteriormente, né, para a média de ensemble, nós temos aqui a média de ensemble dos volumes ao quadrado e aqui o quadrado da média de ensemble dos volumes. Essas relações já estão começando a ficar bastante familiares para vocês. Aquelas relações que apresentamos no slide anterior nos permitem traduzir essas relações da seguinte forma, né? E, obviamente, essa é aquela parte que você repete no caderno tentando encontrar essas mesmas relações. Ah, mas você tem aqui derivada segunda em relação da função de partição em relação à pressão e aqui o quadrado dessas derivadas, né, que vão precisar ser manipuladas. Mas o que é mais interessante de uma relação como essa, e que não é óbvio, tá? Que não é óbvio, obviamente não é óbvio, tá? Que uma relação como essa ela pode ser escrita, né, de uma outra maneira. Já fizemos isso, acaba sendo revisão, tá? Dessa outra maneira, colocando aqui uma derivada em relação à pressão do lado de fora desse produto aqui, 1 sobre Q vezes derivada de Q em relação a P. Tá? Então, esse resultado aqui, você, com algum traquejo dessas relações usuais, lembraria que algo como isso, né, pode ser, vamos dizer assim, dado um passo atrás, né, ser encurtado, ser colapsado numa formulação mais compacta como essa. Qual o pulo do gato, né, o jump of the cat desse passo? Esse passo nos obriga a lembrar que quando encaramos elementos como esse, né, que a gente poderia aqui brincar trocando o nome das variáveis só para a gente lembrar, 1 sobre y, derrom de y, derrom de x. E esse conjunto aqui nos lembra quase que de imediato que essa expressão pode ser ainda mais colapsada, mais encurtada, substituindo esse pacote aqui, esse produto, por uma expressão de derivada única em relação, né, ao logaritmo de Q. Tá? Então, puxando lá do baú das coisas que a gente já viu. E com isso, esse resultado aqui para nós é interessante porque, fruto das relações que vimos no quadro anterior, sobre as médias de ensemble, isso daqui, esse pacote aqui, é dado por menos beta vezes média de ensemble dos volumes. E no limite termodinâmico, tá? Que sempre nos interessa, nos permite traduzir essa média de ensemble dos volumes como o próprio volume do sistema, tá? E aí, daí a derivada do volume em relação à pressão, né? Vai haver aqui uma simplificação dos betas, e o que antes era a média de ensemble dos volumes dos microestados se torna o volume macroscópico do nosso sistema, tá? E com isso, se você como a Roberta tá aí com a matéria de termodinâmica na frente, toda impressa, encadernada, bonitinha no fichário que ela comprou, você vai encontrar lá em alguma das páginas lá do material que o que está ali na derivada se relaciona com essa propriedadezinha aqui, que é o Q de
T, letra grega, que, né, vocês que são frequentadores lá de Niterói e que conhecem lá aquela estação das barcas Charitas, né, que o pessoal fala Charita, tem nada de Charita ali, tá, gente? Ali é Caritas, né, palavra em grego, vamos, né, botar aí o rigor, né, para fora e fazer o uso das palavrinhas corretas. Então, as charitas, né? Tinha um negócio antigamente, a Roberta lembra disso, bingo charitas. Ficava com uma raiva Tá desse nome. engraçadinho mesmo, né? Você Roberta, lembra? lembra porque a Roberta nem morava no Rio de Janeiro nessa época. Ah, mas estudou na UF, sabe muito bem do que eu tô falando. É verdade. E aqui, bom, eu estou pegando aqui o beta e lá 1 sobre beta traduzindo como constante de Boltzmann vezes temperatura. Então a gente tem aqui o Q de T, né, que é a compressibilidade isotérmica. E logicamente, cortando-se sinais, botando a representação um pouco menos horrorosa, a gente teria constante de Boltzmann vezes temperatura vezes volume vezes compressibilidade isotérmica. Que vamos lá. Tá mais do que na hora da gente juntar tudo em algo conveniente que nos permita calcular propriedades, que é a expressão da compressibilidade isotérmica obtida a partir das simulações. Tá? Então, a gente tem aqui flutuação dos volumes. Aqui, obviamente, esse V, né, já por uma representação simplificada, mas esse V também precisa ser calculado, tá? É esse mesma média de ensemble de V aqui, tá? Aparece aqui um denominador, a gente está lidando com limite termodinâmico, então é tranquilo pensar isso, tá? Mas essa é a expressão da compressibilidade isotérmica que está sendo calculada diretamente a partir de valores obtidos por simulações no ensemble NPT, tá? E uma propriedade como essa é essencial para você construir equações de estado para sistemas reais, equações de estado generalizadas, tá? Para além de modelos previstos a priori, né, onde você ajustaria parâmetros e tal. Não, aqui você trabalha em termos de propriedades como compressibilidade isotérmica e outras. Também, tá? Neste ensemble, aí eu preciso dar um salto e não ficar gastando tanto tempo com essas derivações. Eu vou usar uma expressão que é covarde, mas vocês vão me dar uma colher de chá pelo tempo que a gente tem. Eu vou colocar simplesmente dizer que é possível provar também, né? Na verdade, isso é um pouco do que se diz assim, se virem e achem, né? Mas isso tem lá nos livros, né? É possível provar também que neste ensemble o CP, capacidade térmica a pressão constante, vai ser calculada a partir de flutuações da entalpia do sistema. Porém, a entalpia precisa ser determinada como a soma da energia do microestado mais a pressão especificada no ensemble NPT vezes o volume ali do microestado. Por que esta observação? Espero que você não esqueça disso na vida, embora eu sei que você vai esquecer, mas eu espero que você não esqueça. É importante, é fundamental você dar ordens corretas aos simuladores para ele não te enganar e acabar te atrapalhando. O LAMMPS, que é o software cavalo de batalha que a gente está usando aqui no curso, permite lá naquele comando termo que você calcule para cada configuração um parâmetro chamado press, que está associado com a pressão. Inclusive, uma das palavrinhas-chave lá do termo está ligada à entalpia configuracional instantânea, onde ele faz, na verdade, a conta energia do microestado mais pressão do microestado vezes volume do microestado. Ora, isso não é a entalpia que nos interessa, porque a pressão precisa ser a pressão especificada no ensemble para que a simulação aconteça.
e não a pressão que vai ficar flutuando na nossa simulação. Tá? A pressão é especificada. A gente vai avaliar flutuações de pressão nos outros ensembles, tá? E fazer a conta desse jeito seria uma incorreção conceitual, tá certo? Então, a pressão, para maior rigor, inclusive, você vai fazer a tua simulação, né, num ensemble definido, e para fins de precisão, inclusive análise, tá, do teu sistema, você vai pegar aquelas informações até de pressão que ele foi calculando ali em termos instantâneos, e até vai fazer uma conferência, né, desse press médio, né, que ele obteve ali a cada instante, a diferença entre isso e o valor que você especificou lá no início. Porém, aqui a gente está interessado nessa pressão estabelecida no ensemble, é a pressão definida para que a simulação aconteça, tá? Porque essa da simulação vai ser fruto aí das flutuações, da amostragem e tudo mais, e só no limite termodinâmico, nos tempos infinitos, na amostragem completa do nosso espaço de fase que a gente teria identidade, né? Mas a gente não vai ter isso nunca, então usar até o valor médio da pressão de simulação seria uma incorreção, porque seria muito impreciso em relação ao valor especificado. Tá? Então é possível obter, né, a capacidade térmica a pressão constante e também ΔP, que já é uma expressão um pouco diferente, tá, de flutuação, que na verdade está avaliando essa combinação aqui de volume com essa entalpia, né? Então é um VH, né? Olhando aqui, fazendo associação direta. Então, a média de VH menos a média de V menos a média de H, né, calculado, que é, né, a representação que acabei de dizer, o coeficiente de expansão térmica. A coeficiente de expansão térmica, que está associado a algo que você já aprendeu lá no ensino médio, nas aulas de física, geralmente na termofísica, segundo ano, às vezes no ensino médio, depende da sua escola, né, que está associado ali aos coeficientes de dilatação, né, linear, superficial e volumétrico. O coeficiente de expansão térmica ele está associado ao coeficiente de dilatação volumétrico, tá, do teu sistema. Então, é o nosso ΔP, beleza? Então, a gente, no ensemble NPT, consegue obter, por essas expressões que a gente obtém facilmente com as simulações moleculares, 3 grandezas termodinâmicas de cara. Compressibilidade isotérmica, CP e coeficiente de expansão térmica. Mas vem cá, e se eu quiser calcular o CV? Ora, diante dessas expressões, você pode calcular o CV analisando os resultados que você tem para esses aí. Tá? Ou você faz a sua simulação no ensemble NVT, se for razoável para o teu sistema, você calcula o CV pelas flutuações de energia interna por lá. Tá? Bom, alguns detalhes adicionais que a gente precisa fazer nesse fechamento aí do cálculo dessas propriedades. Bom, podemos fazer uma separação do que nós chamamos de contribuição cinética e contribuição potencial. Tá? Então, olhando ali a nossa função de partição, nós podemos reescrever o termo aqui da energia, levando em conta as energias cinéticas e as energias potenciais, e agrupando as coisas de forma conveniente dentro do nosso desejo, onde deixaríamos aqui, por um lado, somatório desses elementos aqui associados à contribuição cinética e aqui os associados à contribuição dos termos potenciais e PV. Tá? Isso nos permite escrever uma função de partição cinética e uma função de partição configuracional.
O grande lance associado a essa quebra da função de partição, é que essa função de partição da contribuição exclusivamente cinética está associada ao comportamento ideal do nosso sistema. Né? O comportamento ideal não leva em conta as interações presentes ali entre as partículas presentes, os vínculos que nos permitem, que levam, né, uma complexidade na manipulação dessas funções de partição. Bom, desse resultado, então, dessa quebra, o que resulta? Desse resultado decorre que nós podemos escrever a nossa capacidade térmica como um CP ideal, dependente da temperatura, o que é natural por conta da contribuição plenamente cinética, e uma capacidade térmica, a pressão constante, residual, que vai ser dependente da pressão e da temperatura. Nesse caso, você traz informações sobre o comportamento ideal do sistema. Em princípio, você já sabe como que é o comportamento do CP de um sistema ideal. Pensando, né, num sistema monoatômico, diatômico, a gente sabe fazer essas coisas ou analisaria mais rapidamente. O CP ideal, né, então, nosso amiguinho feliz aí, lembrando, né, do CP ideal como sendo 5 meios de R para o caso monoatômico, 7 meios de R para o caso diatômico. Bom, e aí sistemas maiores você precisa avaliar ou usar correlações que eventualmente estejam bem estabelecidas na literatura. Situações limite e tudo mais, né, que são até mais facilmente obtidos por modelos. Tá? Restando para o uso das nossas simulações a determinação aqui desse CP residual. Bom, beleza. Então, diante disso, como é que eu calculo o CP residual a partir das minhas informações de simulação? Beleza. Não caiam para trás, a expressão é grande, mas ela é coerente, consistente. A gente tem aqui essa avaliação aqui da média da energia com a entalpia e a diferença aqui desse produto, dessas médias, e aqui do volume com a entalpia, tá? Onde a gente, inclusive, desconta a contribuição cinética. Tá? Quem são Hconf e Econf? Como a gente está lidando apenas com termos configuracionais, né? Quem são esses caras? Bom, o nosso Hconf vai ser a energia de interação intermolecular mais a intramolecular mais o PV, enquanto a Econf vai ser a energia intermolecular, né? Entre partículas apenas. Tá? Isso faz com que nós, antes disso, também nós podemos fazer uma conta equivalente para o nosso coeficiente de expansão térmica, tá? Olhando apenas os termos configuracionais. Bom, o saldo dessas expressões, dessa avaliação de médias, médias de produtos, médias de variáveis isoladamente e tal, isso exige, né, quase que uma consequência imediata, que a gente faça um pós-processamento em ferramentas adequadas para isso. Né? Se você for um cara mais hábil em programação, você vai fazer no MATLAB, no Python, seja lá o que for. Se você tiver um pouco mais de restrição ou quer alguma coisa um pouquinho mais rápida, você faz até no Excel mesmo. Tá? Dá para fazer. No Excel não é muito eficiente, mas dá para fazer. Tá? Então, bom, a gente consegue calcular os valores dessas propriedades termodinâmicas com bastante qualidade, fazendo essa distinção do comportamento ideal, que teria sido resolvido analiticamente, completamente, né, com essa separação, deixando para as simulações a análise apenas da parte configuracional. Bom, pergunto então, não sei se o Lucas tinha alguma consideração a fazer de imediato.
se ele quer se manifestar, falar alguma coisa, e outros também. Acho que eu falei isso no início do curso, que essas propriedades podem ser obtidas durante a simulação, acumulando, né, as funções de energia derivada, os valores médios de energia quadrada, e aí, sucessivamente. Uma coisa interessante que vocês podem fazer uso lá no LAMMPS, e que aparece em outros softwares também, existe um dos comandos que é o fix AVE. AVE é da palavra average, né, de média. Então você tem a possibilidade, como o Lucas bem lembrou, de ao longo do próprio cálculo do LAMMPS, ir fazendo cálculo de médias, né, com regras bem especificadas, incluindo a taxa de amostragem e tudo mais, de todas essas propriedades, ao ponto de praticamente obter o valor do CP, do alfa-P, por uma conta um tanto quanto simples no final do código e já aparecer na tela o resultado para você, né? A menos de alguma consideração particular envolvendo o cálculo de energias e o número de partículas presentes ali no sistema e tal. É um detalhezinho que precisa ser prestado atenção no LAMMPS, mas em princípio assim, as ferramentas de cômputo, né, dessas médias estão pré-programadas, né, e você pode fazer uso disso. E aí, lógico, a exploração dessas ferramentas para você agilizar a tua análise, teu cálculo, você pode fazer tudo por fora mesmo, né? Sei lá o que você quer analisar, mas tudo isso é possível. Aí, na quinta-feira, a gente explora um pouco mais de como fazer isso, mostrando, né, essas possibilidades. A gente pode até dar uma olhada no comando de cálculo de médios. E aí fica para o nosso próximo encontro as seguintes dívidas, tá? Basicamente, a gente vai retomar o caso do gás ideal clássico monoatômico e ver que a gente chega naquelas relações conhecidas, mostrando a consistência de abordagem, que acaba sendo uma espécie de prova real da manipulação desses ensembles. A gente vai pensar um pouquinho em outros ensembles existentes e consagrados nos livros, na literatura. A gente vai ver também os métodos, algoritmos, os procedimentos numéricos de dinâmica molecular para simular um sistema no ensemble NPT e, obviamente, fechar o capítulo com algumas simulações que ilustrem o que a gente está estudando nesse ensemble. Tá? Então, vou ver se trago um sistema um pouquinho maior, né? Então, lembrando da escalada que a gente veio fazendo, a gente pegou um sistema monoatômico, depois diatômico com elementos diferentes, depois vimos com o Lucas a água, gás carbônico. A gente pode começar a pensar em outras coisas, vamos ver. Vou conseguir montar lá até quarta-feira, tá? Mas essa é a nossa ideia. E aí, com isso, vocês vão ganhando experiência na ferramenta e, naturalmente, ampliando aí as capacidades de simulação de vocês. Beleza? Então, estamos aqui com 1h20 da gravação, já são quase 5h30. Acho que está de bom tamanho, não convém absolutamente começar nada novo agora, deixamos o restante para quinta-feira. Tudo bem? Então, se não houver objeções, reclamações, vou encerrar aqui a gravação, dar um recado.